Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, junto à espiritualidade amiga, junto desses nossos irmãos que nos ajudam na tarefa de amor, de paz e de luz. Pedimos à espiritualidade amiga que nos ajude nessa tarefa. Pedimos a esses nossos irmãos que intercedam por nós e por todos aqueles que nos ouvem nesse momento, porque todos nós sempre estamos necessitando das bênçãos divinas, porque ainda não aprendemos a caminhar com o Divino Mestre Jesus, e pedindo a Ele que possamos refletir na lição de hoje, para que nós possamos 1 milímetro caminhar na evolução que tanto precisamos fazer. E a lição de hoje está no livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico, e ela se chama Educa. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios o seguinte, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquadutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres de buril. Também o Espírito traz consigo o germe da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido do grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Sua grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformará a irracionalidade em inteligência, e a inteligência em humanidade, e a humanidade em angelicitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. E sabemos que o Senhor habita em nós. Aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Essa lição é magnífica, como tudo que Emmanuel nos traz. Mas essa nos traz que Deus está em nós e que nós não santificamos a Ele como deveríamos. Deus está em nós, no nosso cerne, no nosso mais íntimo, mas ainda nós nos vemos como espíritos, como
criaturas empoderadas, mas não por Deus, mas por nós mesmos, porque ainda somos muito orgulhosos, ainda somos aqueles que esquecemos que tudo é nos dado a partir da boa vontade de Deus, da divina manifestação de Deus em nós. E nós temos que nos educar para isso. Como a gente pode educar o nosso espírito, a nossa vontade, a nossa determinação, se nós não temos nenhuma disciplina? Nós esquecemos que esse corpo é objeto dado por Deus. Nós não cuidamos dele. E quando as dores chegam, nós achamos que essas dores são de causas alheias. E nós não percebemos que nós mesmos as angariamos para nós. Nós deixamos o nosso estômago nos perturbar, a nossa mente nos perturbar por coisas que nós não temos que nos preocuparmos, mas nós nos preocupamos. Nós não cuidamos do nosso corpo do jeito que deveríamos, porque as coisas que facilitam a nossa vida são as mais agradáveis. Nós não nos educamos para viver, não nos educamos para saber que somos espíritos eternos, não nos educamos para que amanhã a nossa vida seja melhor. Não cuidamos de nós, cuidamos mais da vida dos outros do que a de nós mesmos. Veja quanta coisa nós temos para nos educarmos, mas como diz Emmanuel no comecinho da lição, ele diz: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Dentro de nós está o germe divino, está a luz mais brilhante, e nós mesmo nos apagamos quando nós não damos valor a essa luz que nos trouxe aqui. Ele diz que no broco de pedra há obras de estatuária, mas quem precisa desse cinzel somos nós. Esse cinzel para que nós nos transformemos em obras-primas, em beleza resplandecente, porque Deus está em nós e nós devemos estar junto com Deus. E quando assim estivermos, brilharemos, resplandeceremos luz, manifestaremos a vontade de Deus em nós. Que Jesus nos abençoe. E nesse instante nós pedimos a Jesus que nos ilumine, que traga para nós as energias refazedoras, que nos ajude nessa caminhada, mas que nós tenhamos disciplina para que nós possamos conhecer a verdade, porque somente a verdade nos libertará e nos levará de encontro ao Divino Mestre, ao Deus maior. Jesus amigo, Mestre querido, abençoa-nos, dá-nos a Tua paz e esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus,
e graças a Jesus.